Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma aula aqui dos fundamentos do C Sharp e nessa aula aqui a gente vai ver sobre classes e objetos, né? Uns conceitos que existem aí dentro da programação orientada a objetos. Mas vocês vão ver que na prática aqui isso é muito mais tranquilo de usar. Nada é diferente do que vocês já estão utilizando, apenas é questão de nomenclaturas, de como chamar essas coisas, tá? Então vamos lá. O que seriam então a questão de classes e objetos, né? Classes são informações sobre uma entidade, ou seja, ela pode ter características, pode ser propriedades e elas podem ter também ações. Ou é como eu descrevo uma determinada entidade. O que poderia ser essas entidades? Poderiam ser coisas do mundo real, que a gente quer trazer para dentro do nosso projeto e é a forma como a gente vai chamar essas coisas dentro do nosso projeto. Isso são as classes. O que seriam as questões do mundo real? Por exemplo, eu preciso fazer um programa onde eu vou trabalhar com dados de pessoas, né? Então, a pessoa vai ser uma classe aqui dentro do teu projeto. E o que envolve a pessoa? A pessoa ela tem características ou propriedades e ações. O que uma pessoa tem? Ela tem um CPF, ela tem um nome, ela tem uma idade, ela é morena, ela é loira, tem olhos castanhos, olhos azuis. Então, isso tudo são características ou propriedades de uma determinada pessoa. E o que seriam as ações? É o que essa pessoa consegue realizar. Ela anda, ela fala, ela ouve, né? Ela faz barulho, enfim. Então, tudo que uma pessoa consegue fazer seriam ações. E as características e propriedades é o que pertence a ela, de como ela é. Então, essas informações que a gente diz sobre uma determinada entidade, nesse exemplo aqui de pessoa, a gente chama de classe aqui. É como se a classe fosse uma estrutura de como seria uma pessoa, né? Tem o projeto ali de como é uma pessoa. Isso é uma classe. E aonde que entra a questão dos objetos aí? Os objetos eles são as materializações das classes, né? Ou seja, a classe é o meu projeto. O meu objeto é tudo aquilo que é uma classe e que eu consigo utilizar e usar, né? Ou seja, o Marcial, que é uma pessoa, lá é um objeto, porque o Marcial é do tipo pessoa. Ele tem as características e ações de uma pessoa. O Marcelo lá é uma outra pessoa. Ou seja, cada pessoa dessa, o Marcel, o Marcelo, o João, Maria, enfim, a gente chama como se fosse um objeto que ele vai conseguir trabalhar com essas características e com essas ações. A classe não, a classe é só um modelo de como a pessoa tem que ser. O Marcel, o João, a Maria com base na classe, com base naquele projeto, é o que eles conseguem utilizar e executar. É o real criado ali, digamos assim, né? Então, os objetos eles conseguem alterar essas características, essas propriedades, e eles também executam essas ações. Enquanto a classe só diz como tem que ser. O objeto não, o objeto vai lá e vai realizar aquilo lá. Vamos fazer uma analogia melhor aqui. Digamos que a gente tenha uma fábrica, né, que constrói os veículos aí, uma fábrica de automóveis, né? E lá para produzir um veículo, o que eles fazem primeiro? Eles criam um projeto aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um projeto de um carro. E o carro, nesse projeto vai dizer como vai ser a lataria dele, como vai ser o volante, se ele vai ter pneu, como vai ser os pneus, o motor, como vai ser o motor, os pedais, os bancos, a cor do carro. Enfim, para produzir um carro, eles criam primeiro um projeto que informa como vai ser as características desse carro e o que ele vai fazer. Então, todo carro o modelo de carro ele passa por um projeto desse. Depois do projeto pronto, ele entra aqui para a parte de fabricação e daí você tem lá o carro pronto, né? Então, fazendo uma analogia como se fosse a produção de um carro aqui, o que a gente teria?
O projeto, nesse caso, seria a minha classe. E o objeto é o carro pronto. Ou seja, na minha classe eu tenho descrito como tem que ser um carro. E depois que ele passa para a fabricação, gera lá o modelo do carro pronto, esse é o objeto. Que o quê? É o que vai conseguir utilizar. É o real que vai seguir com aquilo ali. Ou seja, o carro, a cor, ele vai ser prata, ele vai ter o pneu, ele vai ter aro 17, ele vai ter pneu de perfil baixo, ele vai ter o farol lá de xenon, vai ter o banco de couro da cor caramelo, né? Vai ter o volante escamoteável, vai ter os pedais, acelera, freia, ou é automático, ou é manual. Então, esse carro pronto aqui é o que vai conseguir realmente utilizar daquele projeto criado. Que no caso, o nosso projeto aqui seria a classe. O carro pronto é o nosso objeto. Então, daí o carro ele vai executar inclusive algumas ações. Ele vai ligar, ele vai desligar, ele vai acelerar, ele vai parar. Então, através do carro pronto, que seria o meu objeto, é onde eu consigo usar, onde eu consigo utilizar aquelas características que eu descrevi lá na minha classe. A classe, por enquanto, é só um modelo de como tem que ser. O objeto pronto é o que vai conseguir executar. E aí o objeto pronto pode ser lá vários modelos de carro. Que eu estou dando exemplo aí de um Chevrolet, mas poderia ser um da Volkswagen, poderia ser um da Citroën, um da Peugeot, um da Fiat, enfim, né? Mitsubishi, Corolla, da Toyota. Então você tem os objetos ali pronto que se baseiam em uma determinada classe, que a classe seria o projeto, o objeto ali é o carro pronto. Então, como seria a nossa estrutura aqui dessa classe, tá? Toda classe ela vai ter as características ou as propriedades. No caso aqui a gente está dando o exemplo do carro. Então, carro eu vou ter que vai ser o nome da minha classe, tá? Então, esse daqui vai ser o nome que eu vou dar para a minha classe. E esse nome aqui a gente utiliza mesmo igual o que a gente fala na vida real. Então, a ideia é trazer o da vida real aqui para dentro do nosso projeto, da mesma forma como a gente chamaria aqui. Então, carro ele vai ser o nome da minha classe. Essa parte aqui, ó, de lataria, volante, bancos, motor, esse cara aqui, dentro aqui da orientação ao objeto, a gente chama esses caras aqui de atributos. Atributos, tá? A gente chama de atributos essas características. Lá depois, na hora de a gente implementar no nosso projeto, esses atributos nada mais são do que variáveis, tá? Eles são tipos de variáveis. Mas dentro do objeto aqui da nossa classe, a gente chama para eles de atributos. E as ações que uma determinada classe pode fazer, no caso aqui, ó, o ligar, o desligar e acelerar e parar, que são as ações, aqui dentro da orientação objetos, a gente chama de métodos. Métodos, tá? O que seriam esses métodos aqui? Na nossa programação lá, vão ser as funções e os procedimentos que a gente tem. E dentro aqui da orientação objeto, a gente chama de métodos, tá? Mas é funções e procedimentos igual que a gente já estudou e que a gente já viu. Inclusive, nas outras aulas, a gente fez até um exemplo de calculadora, criando ali as funções e os métodos dentro dela, né? Então, ligar, desligar, acelerar e parar, que seriam ações de um carro, dentro aqui a gente chama de métodos, que são as nossas funções e os nossos procedimentos. E aí, quem pode usar tudo isso daqui? O meu carro pronto. O meu carro pronto vai ter todas essas características e vai poder executar todas essas ações. No caso, ele vai ter esses atributos e vai conseguir executar esses métodos, né? Então, é assim que funciona a analogia que a gente está criando aqui para carro e como funciona a questão da classe e do objeto. Agora vamos implementar esse carro aí dentro do nosso projeto para ficar um pouco mais claro para vocês e ver como a gente vai utilizar essa estrutura aqui, como a gente tem do carro aqui, por exemplo. Vou abrir aqui. Aqui a gente está no projeto que era da aula 7, né, da atividade que a gente tinha feito da operação aqui, ó, da calculadora. Mas a gente vai fechar esse projeto e a gente vai criar um novo, tá? Então vou vir aqui, ó, arquivo, fechar solução e vou vir aqui criar um novo projeto. Esse novo projeto aqui também vai ser do Console ainda, que a gente vai estar utilizando, né? Eu posso selecionar aqui ou aqui, ó.
vou ir em próximo. Aqui eu vou chamar para curso iniciante, vou chamar aqui de aula 8 e classes, tá? Eu vou chamar para ele aqui, vou dar um próximo. Aqui eu vou marcar para não usar instruções de alto nível, porque eu quero que apareça o método main, tudo ali, né? A gente já vai utilizar a versão do .NET, aí a última mesmo, vamos criar, igual a gente criou o projeto passado, né? Agora a gente já tem aqui um novo projeto. Esse Hello World aqui eu vou tirar fora daqui, aqui onde a gente vai escrever as nossas instruções. Se vocês notarem aqui, o que é o programa aqui, tá vendo que tem a palavrinha class? Ou seja, o meu programa aqui é uma classe, né? E o que a gente viu é que é o nosso arquivo de programa onde a gente vai executar as informações. E o main aqui, é um método, é uma função, né? Um procedimento, no caso tem a palavra void, mas é um método. Ou seja, o meu programa aqui, que é o meu programa inicial, ele é uma classe e ele tem um método. E o método main é para que a gente diz que essa classe aqui é executável. Por quê? Sempre quando alguém chamar esse programa, como tem o método main, a primeira coisa que ele vai fazer é executar esse método aqui, Então por isso que a gente chama que quando tem o método main, ela é uma classe executável. Isso guardem aí que é bem importante mais para frente. Apesar que eu vou falar várias vezes sobre isso, tá? Então o programa aqui é uma classe, porque tudo dentro aqui de um projeto de C#, tudo é classe. E cada classe vai pertencer a um arquivo. Eu posso ter um arquivo com mais classes? Posso ter. Mas normalmente num arquivo só a gente tem uma classe só. Mas eu posso ter mais de uma classe dentro de um mesmo arquivo. E o arquivo, ele normalmente vai ter o mesmo nome da classe. Aqui eu tenho o programa, que é o nome do arquivo. Aqui eu tenho o nome da minha classe, que é program, que é o mesmo nome. Essa estrutura sempre vai ser em 99% dos casos, tá, gente? Então vai ser assim. E aqui dentro a gente só tem um método. Nota que a gente não tem as características aqui, os atributos. Eu não tenho nenhum atributo. Eu só tenho um método que é o main aqui para o programa. Poderia criar um atributo? Poderia. A criação do atributo vem logo depois aqui da chave que abre o nome da minha classe, né? Aqui eu poderia criar um atributo, por exemplo, criar uma variável aqui inteira, chamar aqui de idade, por exemplo. Tá? Então, no caso, idade aqui para program seria um atributo de program, que eu posso utilizar dentro dos métodos, posso utilizar em qualquer parte aqui da minha classe, do meu programa. Tá? Então, é aqui que vem os atributos. Então, a gente escreve primeiro os atributos e depois a gente escreve os métodos. Normalmente é uma ordem assim para ficar o código mais legível. Mas não tem problema, você pode criar eles de acordo com a necessidade tua ou onde você quiser aqui dentro. Mas primeiramente a gente cria os atributos, que são as nossas variáveis, e depois a gente cria os nossos métodos, que são as nossas funções e procedimentos. Beleza, eu quero trabalhar aqui com pessoa. Como é que eu faço? Aqui dentro eu tenho o nome do meu projeto, então eu quero criar uma classe nova aqui. Então como é que eu faço? Botão direito em cima do nome do meu projeto, vou vir aqui em adicionar e vou vir aqui em classe. Na hora que eu clico aqui, ele já abre essa janela para me informar o nome da minha classe. Então, nesse caso aqui, eu quero informar o nome de carro, e vou adicionar. Aí ele já criou aqui o meu arquivo, carro.cs, ele já criou com o mesmo nome. E aqui dentro, ele já criou a estrutura para minha classe, Aqui ele está interno, mas a gente vai mudar aqui para public, tá? Todas as classes que a gente criar aqui agora, a gente vai colocar para public. O que seria esse public? Isso aqui a gente diz que são operadores de como vai ser a autorização para acessar essa classe aqui. O public é geral, qualquer classe pode acessar ela, qualquer parte do nosso projeto. Interno, que ele vai ser utilizado só internamente aqui para essa estrutura desse mesmo arquivo aqui. A gente tem o private, que daí só é utilizado dentro do próprio arquivo, né? Então tem várias opções aqui. Mais para frente eu falo mais detalhado esses casos. Mas a gente vai, normalmente no projeto, a gente vai mais utilizar tudo como public. Então a gente vai alterar aqui como public, vai ser o class e vai ser o carro. Aonde que eu coloco então os meus atributos de carro? Porque se a gente for lá, a gente tem os atributos aqui, lataria, volante, pneu, motor, pedais e bancos, né? Claro que estrutura aqui, ele sempre vai ter um tipo, né? Nesse caso aqui eu vou colocar um tipo como string e como inteiro para alguns dados, tá? Beleza. Então aqui primeiro eu vou ter a lataria, Então eu vou colocar aqui, como string e vou chamar aqui de lataria.
tá? Aí eu estou declarando meus atributos. Ele vai ter um nome para o atributo e ele vai ter um tipo. Nesse caso, o tipo aqui vai ser igual a gente viu para as variáveis. O lataria é como se fosse uma variável, mas que pertence a carro. E por que a gente utiliza a classe? Porque quando a gente precisa armazenar mais de uma informação, eu não tenho como pegar uma variável só e armazenar um monte de informações dentro dela de todos os tipos. Então por isso que a gente cria uma classe. No caso, a classe aqui seria a classe carro, ela é como se fosse uma variável também. E a gente pode armazenar dentro dela várias outras informações, que no caso aqui a gente está fazendo. Ó, lataria, depois eu tenho a cor aqui, né? Cor do carro. Depois eu tenho o motor, vou colocar aqui ó, como double, chamar o motor, porque o motor pode ser 1.0, 1.6, 2.0, 2.2, 4.1, né? Então eu posso ter várias versões do motor aqui. Vou colocar como double, né? Posso ter aqui informação de pneu, né? De pneu, volante aqui, vamos colocar aqui ó, volante, volante, agora sim. Então a gente tem a estrutura desses atributos, e esses atributos aqui também, eles têm uma propriedade aqui de quem pode acessar eles. Então a gente vai colocar ele aqui como public também. O private, se a gente colocasse aqui o private, né, colocar aqui ó, o private, esse atributo cor não consegue ser utilizado por outra classe, ele só consegue ser utilizado internamente aqui dentro da classe carro. Eu já vou mostrar também para vocês a diferença, eu vou deixar esse cor como private. Ó. Aqui daí eu vou colocar tudo como public, esses outros só vou deixar a cor ali como private, tá? Digamos que são esses aí, faltou algum atributo ali? Eu tenho pedais e bancos, né? Então vamos colocar aqui, ó, mais um aqui, ó, public, string, pedais, public, string, banco, tá? Beleza, tem o motor, o resto aí tudo é string, ó. Então esses são os atributos da minha classe carro, como se fossem as minhas variáveis que eu posso estar armazenando vários valores aqui para carro. Aí eu tenho meus métodos, né? Os métodos também, eles podem ser public, eles podem ser private, privados, né? Public, qualquer outra classe depois vai conseguir chamar. Private é só privado, só vai ser conseguir utilizar ele aqui dentro de carro. Então nesse caso aqui a gente vai criar só os publics mesmo. E eu vou colocar aqui ó, que eu tenho um método lá que é ligar o carro, né? Então eu vou colocar como se fosse um procedimento, ó, public, vou chamar aqui de ligar, né? E aí eu posso ligar o carro, posso executar alguma ação aqui de ligar o carro, por exemplo, né? Posso fazer o motor funcionar, posso fazer alguma coisa aqui. E eu tenho ali também outros métodos, né? Que eu tenho, por exemplo, desligar, né? Vamos colocar aqui só desligar. Vou colocar um console aqui só para ele imprimir, ó. Console write line ligado. Vou colocar aqui, ó. E também vou colocar aqui embaixo como se o carro tivesse desligado, né? Ó. Desligado. Desligado. Posso acelerar também, né? Ou frear. Vou copiar esses dois aqui e vou colar aqui para baixo, ó. Acelerar, acelerar, ô louco, acelerar. Vamos colocar aqui acelerando e parar. Ó, então, ó, parado, vou colocar aqui desligado, ligado, melhor, acelerado e parado. Parar, acelerar, ligar e desligar. Então, são ações que a gente pode fazer com o carro, que no caso ele vai executar aqui. Claro que exemplo, só a gente está escrevendo alguma informação aqui só para se basear, mas para vocês entenderem a estrutura que é de uma classe. Então eu vou ter o nome, eu sempre vou ter a palavrinha class aqui, vou ter os meus atributos, que são as características, as propriedades, e vou ter os meus métodos, que são as ações. Eu posso ter classe só com os atributos? Pode, às vezes não tem nenhum método para você precisar criar. Eu posso ter classe que só tem método? Pode, não tem problema. Se você não quer guardar informação lá de atributo, você tem os métodos ali que você pode executar. No caso, aquele exemplo do calculador que a gente fez na aula passada, ele só tinha métodos, né? Então ele não tinha nenhum atributo lá. Então ele só trabalhava com os métodos que eram as operações e a opção de impressão. Então é um exemplo. Então eu posso ter de diferentes formas, né?
Posso ter os dois, eu posso ser só um tipo ou só o outro, enfim. De acordo com a minha necessidade, o que eu estou querendo criar. Beleza, criei o meu carro, ó, vou salvar, tem essa estrutura aqui da minha classe, né, que é de carro. Agora, como é que eu faço para usar o carro? Porque conforme a gente viu, o carro aqui é como se fosse um projeto, né? A classe é como se fosse um projeto. Como é que eu crio um objeto, um carro pronto daquilo lá? A gente tem que fazer através de uma classe executável, né? Então, no caso aqui, a minha program é uma classe executável. Por quê? Eu tenho um método main aqui dentro, que sempre quando eu vou rodar, a hora que eu mando rodar o meu projeto aqui, qual é a classe que ele vai chamar por primeiro? É o program. E o que ele vai tentar encontrar? Um método main. Então, quando tem um main, ele vai executar esse ponto aqui. Assim que funciona. Essa classe carro aqui, ela tem vida sozinha, só como está aqui? Não. Ela é uma classe, quando a gente cria uma classe desse jeito, que não tem o método main, a gente diz que ela é uma classe auxiliar. Por quê? Por que auxiliar? Porque a gente vai conseguir utilizar os dados delas através de um objeto dentro de uma outra classe. No caso, é o que a gente vai fazer aqui agora através da program. Como eu faço para mim criar então um objeto a partir da classe carro? Eu vou chamar aqui, ó, carro, que é o nome da minha classe, e agora aqui eu dou um nome para ela, para esse meu objeto. Que eu vou chamar aqui de carro, tudo em minúsculo, ó. E como eu instancio ele, como eu inicializo, como eu crio um objeto? Através desse comando aqui, ó, igual a new carro. Dessa forma aqui, eu estou dizendo que esse carro aqui é um objeto, é o carro pronto. Agora, a partir desse cara aqui, eu consigo usar tudo que eu tenho dentro do carro. Ó. Se eu chamar aqui, ó, carro, ponto, olha só. Ele aparece o acelerar, ele aparece o banco. Notem que aqui tem um íconezinho diferente para cada coisa, ó. Esse daqui acelerar, ó, esse que está aparecendo em roxinho aqui, são métodos. Então, por isso que ele traz esse íconezinho dessa maneira. Esse outro aqui, que é um retângulo, é tipo um retângulo em 3D aqui, são os meus atributos, né? São as minhas características lá, minhas propriedades. Então, o banco, ó, a lataria, motor, né, pneu, pedais. Então, aqui eu posso vir aqui e chamar aqui, ó, banco. O que o banco vai receber, ó? Se eu passar o mouse em cima, o banco é do tipo string. Então, eu consigo armazenar uma informação string dentro do banco, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar que é banco, ó, de couro. O banco é couro. Vamos colocar aqui. O que eu tenho mais de carro? Ó, carro, ponto. Tenho o pneu aqui. Vamos chamar o pneu aqui então. O pneu vai ser aro 17. Não, pneu tipo, né? Perfil baixo, por exemplo, né? Depois, o que a gente tem do carro aqui, ó? Já foi o pneu, tem o motor. O motor é um double. Vou colocar que é um 2.0, ó. Colocar um 2.0. O que tem mais no carro aqui? A lataria, ó, ainda não foi. A lataria, vamos colocar aqui, ó, cor cinza, né? Cinza metálica. Metálica, aí, ó, cinza metálica. Beleza, o que eu tenho mais do meu carro aqui, ó? Tenho motor, lataria já usei, banco já usei, já usei todos eles aqui. Pedais, ó, faltou pedais. Vou colocar aqui, ó, pedais. Vou colocar aqui, ó, acelerador e freio, né? Não tem embreagem porque esse vai ser um carro automático, né? E olha só, o que a gente tinha mais aqui na nossa classe, ó. Notaram que a gente tem aqui, ó, que a cor não apareceu? Aqui tinha a lataria, né? Eu trabalhei com a lataria e com a cor. Então aqui, ó, lataria, eu vou colocar aqui, ó, de alumínio. Beleza. E a cor aqui, ele não tá aparecendo, estão vendo, ó? Se eu chamar aqui, ó, carro, né? Igual eu fiz o outro, ó, ponto cor, né? Colocar aqui o que eu quero, o cinza agora. Cinza metálico, né? Cinza metálico, ó, o cor ele não encontra, olha só. O cor é inacessível devido ao seu nível de proteção. O que seria isso? Porque o nível de proteção tá esse aqui, ó, é private. Então o cor eu só consigo usar aqui dentro do carro. Por exemplo, aqui, ó, posso criar aqui dentro do ligar eu posso usar o cor, ó, ligado. Digamos que eu quero colocar ligado e chamar aqui, ó, cor. Eu posso vir aqui e colocar o cor.
Notem que ele aceita. Por quê? Esse core está private, ele pertence à classe carro. Então eu consigo usar o core em qualquer parte aqui da minha classe, né? Agora, lá, outra classe tentando chamar, que no caso é igual aqui o do program, não aceita, ele não deixa. Então ele dá um erro aqui, ele não vai compilar. Então o que eu tenho que fazer? Ó, mudo aqui, em vez de private, eu coloco o public aqui. Agora o core, ele já vai estar sendo reconhecido. Ó, e aqui saiu o erro. Por quê? Agora o core não é mais privado, ele é público. Outra classe vai conseguir acessar. E aí a gente consegue acessar dessa forma. Posso imprimir os dados do carro também? Ó? Posso imprimir. Ó. Vamos chamar aqui ó, o console, writeLine. Vamos colocar aqui ó, core. Vamos ir na sequência aqui então. Ó, o banco. Qual é o valor do banco agora? Ó, que a gente consegue informar. Eu vou chamar o meu objeto. Qual é o nome do meu objeto? Eu chamei de carro. Eu poderia chamar de qualquer nome aqui? Poderia ser carro 1, por exemplo. Né? Aí aqui vai ser tudo carro 1, ó. Então, esse nome aqui é como se fosse uma variável do tipo carro, e que eu tenho essas opções para armazenar dentro dele. Mas esse carro 1 aqui é o meu objeto. Nesse momento dessa linha, com essa declaração desse new carro, aqui dentro do programa do computador, o que o C# vai estar fazendo nesse momento? Ele vai estar criando um espaço de memória para a gente poder armazenar dados de carro dentro do carro 1. É como se, por exemplo, eu tivesse aqui uma gaveta, um gaveteiro, tá? Que o nome desse gaveteiro vai ser o quê? Carro 1. Carro 1. E aqui eu teria uma gaveta para ir armazenando os dados, né? Que dados que seriam esses que a gente estaria armazenando aqui em cada gavetinha? Aqui é o banco. Aqui a lataria. Eita coisa. A lataria, a cor, o pneu, pneus, o motor. E a gente tinha o que? Pneu, motor. O que tinha mais lá? Vamos ver. Acabei esquecendo aqui. Pedais. Né? Ó, pedais. Tá? Então, nesse momento aqui, ó, nessa hora aqui, quando eu faço essa declaração, o computador vai abrir um espaço de memória e vai nomear como carro 1, que é o nome que eu dei aqui, ó. Então é isso que ele vai fazer, ele abre um espaço de memória, como se fosse lá um gaveteiro, e vai dar o nome desse espaço de memória como carro 1 aqui. E aí, em cada gaveta desse cara aqui, ele vai guardar um dado daquele sobre o carro. Ele vai guardar o dado do banco, da lataria, o da cor, dos pneus, motor, pedais. Então ele guarda aqui dentro. Então é como se eu tivesse esse gaveteiro. E ali dentro da gaveta banco, tá o quê? Vai estar o couro. Lá dentro da gaveta pneu aqui, vai estar o quê? Vai estar o perfil baixo. Então eu abro a gaveta pneu, lá dentro está o quê? Perfil baixo. Né? Vou abrir aqui a gaveta da lataria, aqui, o que eu vou encontrar lá? Alumínio, né? Vou abrir a gaveta de cor, vou encontrar o que lá? Um cinza metálico. E é assim que o computador faz. Então esse carro 1 é o meu objeto que tem vida, que vai ter o conteúdo e que daí eu consigo utilizar as informações de como está lá na classe estruturada. Posso ter mais um carro agora do tipo carro? Posso. Posso vir aqui, até vou copiar aqui agora. Antes aqui para a gente digitar. Eu quero informar o banco agora desse carro 1. Eu vou chamar aqui, ó, carro 1.banco. É o que ele vai escrever para mim, né? Então ele vai escrever esse texto de banco e vai escrever o conteúdo que vai ter dentro da gaveta banco do carro 1 lá. Posso ter mais aqui em banco, vou colocar aqui pneu. Então aqui eu vou colocar o pneu. Pneu.
Depois eu tenho o quê? Eu tenho um motor aqui, por exemplo, né? Ó, motor. Ah, vou escrever só esses aqui por enquanto, ó. Então eu tenho a informação de carro. Vou executar o meu programa, o que que ele vai fazer? Ele vai executar o método main. Esse cara aqui vai criar um objeto do tipo carro, vai armazenar os dados ali e depois ele vai imprimir os dados. Ó. O que que ele imprimiu? Ó, banco de couro, pneu, perfil baixo, motor 2, que é o 2.0, né? Que é o 2. Então, ele imprimiu os dados aqui. Da onde que ele tirou essas informações, onde ele pegou? Aonde ele criou aquele gaveteiro que eu falei na área de memória e o valor que ele guardou ali para dentro desses atributos aqui de cada um deles. Então, por isso que ele conseguiu escrever ali. Posso ter mais um carro? Posso, né? Posso criar mais um carro aqui. Vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui embaixo. Agora aqui nota que eu não posso ter uma variável, duas variáveis com o mesmo nome. Então esse cara vai ser o que? Ó, o carro 2. Aí aqui então eu tenho carro 2, carro 2, carro 2, carro 2, carro 2, carro 2. E aqui eu vou ter, ó, o banco, o carro 2, pneu e motor. Vamos alterar agora aqui, ó. De pano, vamos colocar. O pneu aqui, vamos colocar aqui, ó, grande. Não vai ser 2.0, vai ser 1.6. A lataria vai ser de ferro. Aqui, acelerador, freio e embreagem, né? E aqui vai ser um vermelho Ferrari. Olha aí, ó. Tá? Então tem banco, pneu e motor agora aqui, ó. Vou salvar. Agora vou mandar executar, né? Tem um carro 2 aqui. Então o que o computador vai fazer? Ele vai fazer aqui de novo, ó. Vai criar uma outra área aqui, que daí ele vai chamar de carro 2. E aqui dentro vai ter de novo as áreas para cada uma daquelas ali que a gente tem, que ele vai guardar aqui, né? O banco de couro, a lataria, a cor, pneus, motor, pedais. Ele vai guardar todos os dados aqui. Agora eu tenho um carro 2. Beleza, agora executando, ó, cada carro ali vai ter a vida, o carro 1 e o carro 2. Ó, imprimiu do primeiro, ó, couro, perfil baixo e 2.0. Depois o outro imprimiu pano grande e 1,6, né, que ele imprimiu do motor. Então notem que carro 1 e carro 2 são dois objetos a partir de carro, né? São dois carros prontos que foram criados. Com todos eles, ambos os dois fazem parte de um mesmo projeto, de uma mesma classe, que é carro, que tem aquelas características, né? Porém, o valor de cada característica pode mudar de acordo com o carro, né? Nesse caso, de acordo com a minha gaveta lá, que eu tenho separada no meu espaço de memória, lá numa área de memória do meu computador. Então, é assim que funciona, né? A classe e objeto. Então, ó, a gente tem uma classe que diz como é a estrutura, como tem que ser um projeto, e depois a gente tem o objeto em si, que é como a gente vai utilizar os dados daquela classe lá, né? Então, o operador new aqui indica que a gente está criando um objeto novo, e dentro aqui da orientação objeto a gente diz que a gente está instanciando um novo carro, que a gente está chamando aqui no caso de carro 1 e aqui a gente chamou de carro 2. O que é importante saber essa questão da classes e objetos? Quando a gente estiver trabalhando lá no projeto, que a gente for trabalhar com banco de dados, a gente vai ter as nossas tabelas lá no banco de dados. Cada tabela daquela, aqui dentro do nosso projeto, vai ser uma classe. E os dados que a gente vai ter dentro dessa tabela lá no banco de dados, eles vão ser os nossos objetos criados aqui, vão ser valores para os nossos objetos criados aqui. Ou seja, eu vou ter uma tabela lá de pessoa, eu vou ter várias pessoas cadastradas no banco, e aqui dentro do meu projeto eu vou trazer essas várias pessoas lá do banco que vão ser os meus objetos que eu vou trabalhar aqui dentro. Que vão ser as minhas linhas, os meus dados de cada pessoa que a gente vai conseguir trabalhar. Depois a gente consegue vincular isso numa tela, num grid, para visualizar os dados todos bonitinhos, tá? Então, mas é isso o essencial do que eu queria passar para vocês aqui nesse momento, tá? Que é a classe, que é o nosso projeto, e como que a gente cria um objeto daquele, que o objeto, no caso, seria o carro
aqui nessa hora, tá? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas atividades. Ó. Eu tenho 3 atividades aqui agora para a gente criar. A primeira eu vou estar criando aqui com vocês, né? Vou mostrar todo o processo. Depois vocês vão ter a atividade 2 e a atividade 3 para realizar por conta aí de vocês mesmos, né? E aí eu vou dar um tempinho aqui para vocês realizarem, vocês parem o vídeo para vocês realizarem e daí continuar a resolução. Mas primeiro a gente vai fazer aqui, ó, da classe agência, ó. Qual é a ideia aqui nessa atividade 1? Ó? Criar uma classe de nome agência com os seguintes atributos, ó. Número do tipo string, banco do tipo int. Então anote que agora eu já estou falando de atributos aqui para vocês. O nome da classe vai ser o quê? Agência. Ah, eu uso acento? Não, você não usa acento. Ah, nomes de classes e nomes de variáveis, você nunca vai usar caractere especial ou acentuação, tá? A única coisa de diferente é que nome de classe a gente sempre utiliza com a primeira letra em maiúsculo, tá? O resto pode ser minúsculo. Mas isso a gente vai, ao longo do tempo aqui, a gente vai vendo e a gente vai criando. Ah, eu posso criar um nome todo minúsculo? Pode, mas o normal, uma convenção de código, de estrutura, que se alguém for pegar o projeto que você está desenvolvendo, o ideal é seguir a convenção, que é um padrão de como você codificar. Então, nome de classes, a primeira letra é em maiúsculo. Se eu tiver 2 nomes, a primeira letra de cada nome vai ser em maiúsculo. Por exemplo, agência São Paulo, né? Ou melhor, vamos facilitar. A agência Floripa. Então o A e o F vai ser em maiúsculo, o resto vai ser em minúsculo e eles vão ser tudo junto. Aí eu posso separar com underline? Pode separar com underline, também não tem problema, tá? Mas beleza. Então temos aqui a primeira atividade, que é para criar uma classe de nome agência com o atributo número e banco. Número é do tipo string, banco é do tipo int. E criar um código para execução com as instruções abaixo, ó, uma classe com o método main. Então, no caso, ó, o que seria a classe com o método main? Ó? A gente tem que criar uma classe. A classe agência ela vai ser no estilo aqui, ó, que a gente criou do carro. Porém, a gente precisa ter uma classe main. A classe programa aqui, ó, tem um método main, que está aqui. Então, a gente vai precisar ter uma classe dessa também para trabalhar com os dados ali da classe agência, tá? A gente vai criar um novo projeto, daí, melhor, dá para usar esse aqui mesmo. A gente pode comentar os dados aqui, né? E daí executar o main aqui dentro, não tem problema nenhum para a gente testar as informações. Vamos fazer até isso. Beleza, mas ó, eu crio um código para execução com as instruções abaixo. Crio um objeto da classe agência. Como é que é criar um objeto? É igual a gente fez aqui com o carro, ó, é essa instrução aqui. Só que daí a gente vai fazer para agência. Inicialize todos os atributos desse objeto. Como é que é inicializar? Passar valores para cada atributo que eu tenho desse objeto. No caso aqui do carro 1. Lá a gente vai fazer por agência. E imprima os valores dos atributos de forma a obter o seguinte resultado. Ó. Imprimir dessa forma aqui. Ó. Trazer o agência e trazer o banco. Então a gente vai ter que pegar os dados dos atributos e imprimir. Como é que a gente consegue trazer os dados? Igual a gente fez aqui, ó. Aqui a gente conseguiu imprimir um dado e pegar a informação que tem do atributo. Da mesma forma que a gente passa valor, chamando depois do igual para ele, se eu chamar diretamente aqui o nome do atributo, ele vai imprimir para mim o valor que tem dentro dele. No caso aqui é o couro, né? Que é o que a gente está trabalhando com o banco. Tá? Então a gente faz a impressão dessa forma aqui. Então tem que fazer daquele estilo. Então vamos lá. Vamos criar, então, primeiramente a nossa classe agência com o atributo número e banco. Então, vamos lá. Vou vir aqui ó, no meu projeto, vou clicar com o botão direito em cima dele. Ah, por que eu estou vindo aqui no meu projeto? Tá? Porque eu não vou criar em cima da solução, né? Eu tenho o meu projeto aqui que ele está denominado. Então, a partir daqui que eu consigo criar as informações. Posso criar uma pasta depois para dividir as coisas? Posso, né? Posso fazer isso também. Mas a ideia é que a gente vai criar tudo aqui primeiro, dentro da raiz do nosso projeto. Então é por isso que a gente faz. Ó. Posso vir aqui, adicionar e vir aqui em classe. Ah, eu posso vir aqui em novo item? Posso. Ó. Se eu vier aqui em novo item, ele já traz direto para mim a opção de classe aqui. Como é um projeto do tipo console, né? Se eu estivesse trabalhando com um projeto de Windows Forms, ele ia abrir uma tela para me selecionar vários tipos de itens que eu queria inserir. Tá? No caso eu vou dar um cancelar aqui. O mais prático que eu quero criar uma classe é botão direito,
adicionar classe, que é o direto que eu vou usar, tá? Depois que a gente estiver trabalhando com outro projeto, eu mostro as opções do novo item aqui, que apareciam mais coisas para a gente conseguir inserir. Vou inserir aqui, ó, então, ó, em classe, que era essa telinha, aquela opção de itens, eu poderia selecionar o tipo aqui, né? Mas no caso aqui ele já vem direto para a classe, ó. Então agora eu tenho que criar o nome da classe, ó. Vou criar o nome de agência. Lembrando, com a primeira letra sempre em maiúsculo, que é o padrão de código aqui. Quando alguém for pegar o teu projeto, ele vai conseguir ler o teu projeto e vai identificar melhor, tá? Então ele vai ser o agência aqui, ó. Vou adicionar. Beleza, ó. Ele já veio aqui como interno, mas a gente já vai alterar aqui para public. Sempre alterem aí para public, tá? E agora aqui eu tenho que fazer a declaração dos meus atributos, né? Vou tomar uma aguinha. Então vamos lá. Eu tenho um número que vai ser do tipo string e um banco que vai ser do tipo inteiro, ó. Então eu vou vir aqui e vou declarar, ó, public número, que vai ser do tipo string, né? Então aqui a gente informa string antes, né? Beleza. E eu vou precisar o banco, que vai ser do tipo int. Então já vamos declarar aqui também, ó, public int banco. Olha só. Beleza, show de bola. Declarei a minha agência agora aqui, ó. Minha classe de agência está pronta. Agora eu já fiz o que? A letra A. Letra A, então eu já criei a agência, já criei. Agora eu vou para a letra B, ó. Cria um código para execução das instruções abaixo, ou seja, lá do método main, ó. Cria um objeto da classe agência. Vamos lá então. O program, eu já tenho um método main aqui, tá? Mas eu posso também... se bem que o projeto ele só deixa uma classe executável, né? Então a gente vai criar aqui dentro do programa mesmo, ó. Aqui eu criei para o carro, eu vou comentar os dados aqui do carro, por enquanto agora. E aqui eu vou colocar a informação para atividade, ó. Atividade 1. Atividade 1. Beleza. Eu tenho que instanciar, eu tenho que criar um objeto a partir de agência, né? Então eu tenho a minha agência ali, então eu vou iniciar com o tipo da minha variável aqui, o nome do meu objeto, como agência, ó. E agora aqui eu dou um nome para o meu objeto, né? Ele até já estava me sugerindo ali, né? Então eu vou colocar aqui, ó, agência, tudo minúsculo, igual a new agência, tá? Conforme ele me sugeriu. Ah, poderia ser outro nome? Poderia ser aqui, ó, AGE, por exemplo, ó, né? Que indica que é de uma agência, né? Ou AG1 aqui, por exemplo, ó. Essa vai ser a minha agência 1. Agora, beleza, instanciei, criei o meu objeto. O que eu preciso fazer, ó? Inicialize todos os atributos desse objeto. O que é inicializar? É passar valores. Então eu vou vir aqui, ó, vou chamar aqui ó, o AG1, ponto. Eu vou ter lá, ó, o número, então eu vou colocar que o número da agência aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dígito 7. Né? Ah, agência, aliás, agência é menos números aqui, ó. Vou colocar 1, 2, 0, 1, 2, 3, dígito 7 é da agência, né? E agora eu vou chamar aqui, ó, AG1, ponto banco, e eu tenho que passar o número do banco, né? Vou colocar aqui que é o banco 1, que é o Banco do Brasil aí. Beleza. Ó, já instanciei, né? Já criei um objeto da agência, uma instância, já inicializei os valores do objeto, do atributo. Agora falta o que, ó, imprimir os valores para que ele imprima dessa forma aqui. Beleza, já tem os dados ali. Então eu vou precisar aqui, ó, de um console.writeLine. Vou imprimir aqui ó, uma sequência de tracinhos, né? Vou colocar um pouquinho mais, beleza. Depois, vou até copiar e colar aqui para facilitar, ó. Vou imprimir aqui, ó, o agência, dar um espaço, vou colocar um mais aqui, o ag agora, ó, ag1, porque é o nome do meu objeto, né? ag1.número. Mas vou colocar um espaço aqui, vou colocar 4 espaços aqui, e aqui vai ser o banco, ó, o banco, e aqui eu vou chamar o ag1 de novo, ponto, o banco.
E aqui embaixo eu vou colar que ele vai imprimir o pontilhado aqui de novo. Então eu vou colocar maior, que talvez vai precisar ser um pouquinho maior. Opa, coloquei travessão em vez de pontilhado aqui. Qualquer coisa eu aumento mais os pontilhados ali, ó. Então eu vou ter um pontilhado, vou ter as instruções aqui concatenado e vou ter o pontilhado de volta aqui. Vou salvar e agora eu vou mandar executar e vamos ver o que ele vai fazer, ó. Executando aqui, olha só, né? Imprimiu lá o agência, Banaco ficou. Errei lá a digitação, mas saiu o número e saiu o número do banco, né? Com o pontilhado, ó. Então deixa eu só corrigir aqui, ó, banco, agora sim, salvar, executar de novo, né? Então essa é a resolução aí dessa atividade, né? Eu fiz essa primeira atividade com vocês, né? Então o que a gente fez, né? Criou uma classe chamada agência, né? Aqui dentro a gente criou os atributos, era só isso que estava pedindo a atividade, então o número e o banco, né? E aí o que a gente fez? A gente criou um novo objeto de agência chamado ag1, e a gente passou os valores para cada atributo e depois a impressão lá naquele estilo, que daí saiu a impressão aqui da forma conforme estava pedindo lá na atividade, ó. Então saiu a agência com o número e o banco com o valor aqui. Certo, agora o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão comentar aqui, né? E aí vocês têm um modelinho pronto aqui. E agora aqui vocês vão fazer as outras atividades, né? Atividade 02. Aqui. E também vão fazer a atividade 03, né? Certo? Então vamos lá, ó. Agora, atividade 2, ó, é para vocês criar uma classe cliente e criar os atributos, ó, nome do tipo string, CPF do tipo string. Depois também, ó, com um método main lá. Crie um objeto da classe cliente, inicialize todos os atributos e imprimir os valores nesse estilo aqui, ó, da mesma forma que estava lá. Tá? Então agora vocês pausem o vídeo aí, realizem a atividade 2 e depois voltem para cá para vocês verem a resolução. Beleza, agora que você está continuando aí no vídeo, a gente vai fazer a resolução então para o cliente, ó. Então vamos lá, ó. Tenho aqui, vou clicar com o botão direito, adicionar classe, vou chamar aqui, ó, de cliente, beleza? E aqui a gente vai ter que mudar, ó, mudar para public. E aqui agora a gente vai declarar os nossos atributos, né? Nome e CPF do tipo string, ó. Então vou colocar aqui, ó, public string nome, public string CPF. Beleza, ó, é isso que a gente precisava. Agora, o que a gente precisa fazer? Criar um objeto lá, inicializar os valores e imprimir nesse mesmo estilo. Então, vou vir aqui de volta na Program agora e é a atividade 2 do cliente, ó. Então, eu tenho que vir aqui e criar um cliente, ó. Então, cliente, que é o nome da minha classe. Vou chamar aqui de cli, ó, e vou dar um tab aqui, ó, porque vou chamar só de cli e vou dar um tab aqui, ó, que ele coloca para new cliente, ó. Agora eu consigo chamar o cli aqui, ó, cli.nome. Vou colocar aqui, ó, como Marcial, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, né? cli.cpf, vou colocar aqui o CPF do Marcial. Vou colocar aqui, ó, tudo 99 aqui, né? Ó, 999, 999, 999, que é o valor do CPF, né? Declarei, né, criei um novo objeto, inicializei, porque eu passei valores para eles agora, para os atributos, e agora eu tenho que imprimir nesse mesmo formato, né? Vou aproveitar aqui, ó, eu vou copiar aqui da agência, que já tem estrutura bonitinha, e vou colar aqui, ó. E agora aqui vai ser o nome, então não vai ser ag1 número 1, vai ser o cli.nome, e aqui vai ser o CPF, e não vai ser o ag1 banco, vai ser o cli.CPF. Ó, vou salvar aqui e agora a gente vai executar. Ó, Marcial CPF. Faltou um pontilhado lá. Beleza, vamos adicionar mais pontilhado aqui.
Adicionar mais pontilhado para conseguir cobrir tudo lá. Vou salvar. Vamos executar de volta. Agora sim. Ó, então saiu o nome Marciel e o CPF lá bonitinho lá. Show. Ah, aqui ficou um a mais, né? Vamos diminuir um aqui. Beleza. Agora fica mais certo. Fizemos a atividade 2 agora. Agora vamos partir para 3. Vou comentar aqui agora. Né? E a atividade 3 vai ser o que? Criar uma classe de nome conta com os seguintes atributos. Saldo, número, titular e agência. Saldo double, número string, titular string, agência int, banco int. E depois também criar os objetos ali. Inicializar e imprimir daquela forma lá. Agência, banco, número, titular e saldo. Né? Beleza, então. Vamos lá. Preciso aqui, eu vou aproveitar e vou copiar aqui esses caras aqui para mim saber o que eu vou precisar criar lá. Vou aproveitar e copiar ele aqui. Vamos lá. Precisamos criar então uma classe conta. Aliás, antes de partir para a atividade, tentem realizar agora aqui o do conta. Tá? Parem aí o vídeo, tentem realizar vocês e depois voltem para cá e continuem a assistir para a gente ver a resolução. Tá ok? Beleza, então, já que você já voltou aqui para o vídeo, agora a gente vai dar continuidade na resolução, né? Vamos criar, então, a nossa classe conta. Botão direito em cima do nosso projeto, adicionar, classe, vamos chamar aqui de conta. Aqui, mudando, vai ser public, e aqui a gente precisa criar os nossos atributos, Saldo vai ser do tipo double, então eu já vou criar aqui, double, vai ser o saldo, então isso aqui eu não vou precisar ter, né? Número aqui, deixa eu colocar, dar um tab aqui. O número vai ser do tipo string. Então eu já vou digitar aqui. Posso usar string maiúsculo ou minúsculo? Pode, não tem problema. Eu costumo usar minúsculo aqui, tá? Mas não tem problema vocês usarem maiúsculo. Agência. Agora aqui, agência vai ser do tipo int. Aqui. E o banco vai ser do tipo int aqui também. Beleza. Declaramos a nossa classe, temos os nossos atributos. Lembrando que aqui vai ser tudo public, Esqueci de colocar o public aqui. Mas ele vai precisar ser o public. Né? Ok. Bom, criada minha classe. Agora eu vou executar ela. Vou vir aqui na minha programa agora. E aqui na atividade 3 eu vou iniciar. Então, eu vou chamar aqui de conta. Né? Ele já me deu um exemplo aqui. Vou dar um tab aqui para criar tudo. Pode ser conta mesmo. Agora eu vou chamar aqui conta.titular. Vou colocar aqui Marciel. Conta.saldo. Vou colocar aqui como 0. Ou melhor, vamos colocar um saldo aí, né, cara? Vamos colocar aqui, 5.000 aí, ficar bom, né? Conta, ponto, agência, vamos colocar aqui que é agência 1, conta, ponto, banco, que vai ser o banco, vamos colocar aqui, 360, seria o do Nubank, hein, né? Conta, ponto, faltou alguma coisa? Titular, saldo, agência, banco. Número, faltou o número aqui, O número agora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dígito 8 aí. Essa a conta aí. Beleza. Declaramos um objeto, criamos um objeto, inicializamos os valores dos atributos, ou seja, passamos valores para cada um. E agora a gente tem que imprimir naquele estilo lá. Eu vou aproveitar aqui, que eu já tenho aqui do agência do banco. Vou aproveitar esse carinha aqui. Vou colar ele aqui embaixo. E aqui a gente vai imprimir naquele estilo lá. Agência e banco já tá. Eu faço número, titular e saldo. Então agência e banco já tá. Só que aqui vai ser conta. Aqui vai ser agência. Aqui vai ser conta.
e aqui vai ser o banco. Vou copiar esse cara aqui agora, vou colar aqui embaixo, e agora vai ser o número. Aqui então vai ser o número, não tenho concatenado, né? Só vai até ali. É isso? É o número, aí eu tenho o titular e o saldo. Vamos copiar agora aqui, ó, do número. Aqui a gente vai ter o titular. Então a conta agora vai ser o titular. E aqui vai ser o saldo. Vai ser o nosso amigo saldo aqui agora, ó. Beleza, ó. Criamos o objeto, inicializamos e já fizemos a impressão. Agora é ver se está certo. Vou salvar, vamos executar. Beleza, e ele saiu a execução. Ó, agência, banco, número, titular e o saldo de 5.000, né? Então imprimiu e saiu do jeito que precisava, ó. Feita então a atividade, né? Vamos dar sequência aqui. Vocês podem perguntar o seguinte, mas e agora os métodos, né? Agora a gente vai trabalhar com os métodos dentro das nossas classes, né? Então aqui agora vamos ver as atividades aí para os métodos. Essa aqui eu vou fazer com vocês, as outras vocês tentem fazer naquele mesmo esquema, né? Então vamos lá. Métodos de classe, ó, na agência, ó. Na classe agência, criada no exercício anterior, faça as alterações conforme as instruções abaixo, ó. Crie um método chamado inicializaAgência, que receba dois parâmetros do tipo string e int, de nome número agência e banco agência. Faça com que o número e o banco da agência recebam os valores desses dois parâmetros. Este método não deve retornar valor, apenas inicializar os valores dos atributos da agência. Ou seja, tem que criar um método como se fosse um procedimento, que eu vou passar dois valores e a gente vai passar esses valores para os atributos da agência, né? Depois, crie um método chamado imprimiDados, que imprima os atributos da agência. Este método não deve retornar valor, apenas imprimir os dados na tela. A impressão deverá sair como exemplo abaixo. A ideia é o quê? Em vez de a gente passar valor de atributo por atributo e fazer as impressões diretamente lá na no nosso método main, a gente cria métodos dentro da classe para a gente passar esses valores e também para fazer impressão. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Daí aqui, ó, cria um novo código para execução das instruções abaixo. Ó, cria um objeto da classe agência, utilizando o método inicializaAgência da classe agência, passa os valores para a inicialização dos atributos, e utilizando o método imprimiDados da agência, imprime os dados na tela. Então é isso que a gente vai montar agora, né? Então a gente precisa fazer primeiramente esse método aqui do inicializaAgência, né? Então vamos lá, ó. Temos aqui, vamos abrir aqui o agência, né? Temos aqui os nossos atributos, agora a gente precisa criar os métodos, né? Eles vão ser público, né? Eu falei para vocês, não se preocupe agora nesse momento, utilizem sempre como público. Ele não vai retornar valor, então a gente viu que quando não retorna valor, ele é um procedimento e vai a palavrinha void, ó, que diferencia de uma função. Então esse método não vai retornar valor, por isso vai ter a palavrinha void. O nome do método, ele está aqui, né? InicializaAgência, ó. Vou até copiar aqui, colar aqui, vamos inicializar ele, e ele vai precisar ter dois parâmetros aqui, então é aqui onde a gente declara os parâmetros, né? Igual a gente viu lá aquela vez com a calculadora, né? Ó, número agência e banco agência, né? Do tipo, ó, string inteiro. Então vamos lá, aqui vai ter um do tipo string, que vai ser número agência, e aqui vai ser um int, que vai ser banco agência. Beleza? Colocamos os parâmetros. E agora o que precisa fazer? Faça com que o número e o banco da agência recebam os valores desses dois parâmetros, né? Ou seja, quem? O número e o banco, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, o número vai receber número agência. Beleza? E o banco vai receber, até já está sugerindo, ó lá, o banco agência. Olha só. Então a gente criou um método para poder passar valores para esses atributos aqui. Assim, a gente não precisa acessar diretamente os atributos, a gente pode fazer através desse método. Essa é a ideia de utilizar aqui. Então, eu chamo esse cara, eu já consigo passar valores para eles. Vocês vão ver que até o nosso código vai ficar bem mais enxuto lá. Beleza, feito isso daí, agora o que a gente precisa fazer mais? Cria um método chamado imprimiDados, que imprime os atributos da agência. Não deve retornar valor, apenas imprimir na tela, nesse mesmo estilo aqui, ó. Então o nome é imprimiDados, né? Então vamos lá, vamos criar mais um método, ó. Ele vai ser public, ele não vai retornar valor, então vai ser void.
o nome dele vai ser imprime dados. Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Simplesmente ele vai ter que fazer o quê? Imprimir os dados aqui dos atributos, ó, do número e do banco, né? Aqui na classe Program, a gente até já estava fazendo a impressão desse agência aí, né? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, agência e banco. A gente tem a estrutura. Eu vou copiar daqui e agora a gente vai passar para cá, né? Só que agora eu não tenho agência, ó. Eu não preciso chamar o valor do meu objeto. Por quê? Eu estou dentro da minha própria classe. Então basta eu chamar o nome do atributo que eu quero informar aqui dentro, ó. E daí ele vai ter essa opção que ele vai imprimir nesse estilo. Ele vai pegar o valor que vai conter no número e no banco que tiver corrente quando eu chamar esse método, né? Beleza, ó, feito os dois. Agora o que a gente precisa fazer, ó? Cria um novo código para execução. Cria um objeto da classe agência. Utilizando o método inicializa agência, a gente vai passar a inicialização dos valores e depois chamar o método imprimir dados. E olha só como ficou meio mais tranquilo. Ó. Vou usar o programa agora aqui. Ó. Aqui a gente tem atividade 3, vou comentar ele aqui. Né? E vamos criar aqui, ó, agência. Aliás, até colocar atividade 04. Ó. Agência. Vou chamar aqui de agência mesmo. Inicializamos a agência. Agora, em vez de eu pegar e vir aqui e ficar chamando os dados, né, para passar os atributos, o que eu posso chamar, ó, o agência ponto. Olha só o que ele me aparece. Além dos atributos tudo, olha, aparece o inicializa agenda aqui, tá vendo, ó? Então eu vou passar. E agora aqui o que eu preciso, ó? Ele já me indica, ó, preciso passar um número da agência, preciso passar um banco, um valor string e um inteiro. Então aqui eu vou passar o número da agência. Vamos passar aqui 0, 1, 2, 3, 4, dígito 7, né? E eu tenho que passar o banco, né? Vou passar aqui que é o 360, que é o da Nubank, ó. Beleza, olha só. Ele, através do método, ele já vai inicializar valores ali para a agência. E para mim imprimir os dados, não preciso fazer o igual eu estava montando aqui, ó, para fazer a chamada, estruturar de volta. A estrutura eu já tenho pronta. Então basta eu chamar o agência.imprime dados, ó. Olha só. Então agora, se eu mandar executar, vamos ver como é que ficou isso aí. Mandar executar nessa atividade 4, utilizando métodos agora, ó. Olha lá, já imprimiu a agência, ó, 0, 1, 2, 3, 4, dígito 7 e o banco 360, daquele mesmo formato que a gente precisa. Ah, da onde que veio esses dados aqui? Lá no imprime dados, né? O imprime dados, ele vai pegar o valor que tiver corrente no número e do banco, né? Se cada vez que eu chamo, ele vai pegar os valores que tiverem. Como aqui a gente inicializou os dados aqui, ele veio aqui, entrou no método, pegou os valores que estavam e armazenou em número e banco. E depois, quando a gente chamou imprime dados, ele imprimiu isso ali, ó. Se a gente chamar o imprime dados antes, ó, vamos chamar aqui, ó, e a gente chamou imprime dados, daí ele vai inicializar e depois ele vai imprimir os dados de volta. Antes a gente só tinha o objeto criado, ó, a agência é nulo e o banco é 0. Por que o banco é 0? Porque é inteiro. Inteiro, quando a gente não informa valor, automaticamente ele pega 0. E o string ele pega nulo, vazio. Então ele estava vazio. Depois ele já imprimiu o dado. Por quê? Porque aqui a gente chamou inicializa agenda, onde a gente passou os valores e cada atributo lá da agência pegou um valor. E aí ele imprimiu aqui, ó, certinho como deveria de ser. Tá? Vou até comentar aqui agora, só para vocês notarem aí o exemplo e vendo como é o funcionamento. Então, em vez de a gente chamar diretamente os dados da agência, a gente fez uma forma de inicialização e imprimir dados. Ah, o que seria bom, às vezes, esse inicializa agenda aqui. Se eu até pressionar Ctrl e vir aqui em cima, ó, deixar pressionado o Ctrl e com o botão esquerdo, a gente acessa diretamente o método inicializa agenda, né? Então, o que funciona aqui? Para que a ideia, de repente, de ter um método desse? Pode ser que a gente queira validar a agência ou validar o banco aqui, nesse momento, antes de passar dados diretamente para os atributos, né? E aí a gente chama o inicializa agenda. Então, diz, a agência precisa ter o dígito, você não informou o dígito. Ah, o banco não pode ser menor do que 0, tem que ser acima, para ter um número certo de banco. Então, você pode querer fazer uma validação aqui dentro, né? Que se você estiver acessando diretamente o objeto aqui, ó, agência
e passar o valor direto aqui para o cara, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer validação nenhuma. Assim eu obrigo para que haja uma validação caso eu queira fazer. Então, para isso que servem os métodos para facilitar a vida. E também para economizar a linha de código, né? Então, sempre que eu quero imprimir os dados da agência, eu não preciso ficar chamando lá o agência, ponto, tal, para imprimir, né? Eu tenho agora o imprime dados. Ah, quero mudar a forma como imprime a agência? Beleza, eu vou lá na agência, venho aqui e mudo. Ah, eu quero mais um pontilhado aqui no final, né? Quero mais um pontilhado no início também, ó. Beleza. Executando agora, note que a gente não mexeu nada lá no programa e ele já se adequou conforme precisava. Ou seja, eu não preciso ficar copiando e colando aqui, ó, toda vez a estrutura para imprimir o dado, né? Eu já tenho um método pronto e nesse método tem impressão. Se eu precisar alterar, eu vou lá nesse método e altero, ó. Ah, eu não quero mais 2 pontilhados, eu quero só uma linha de pontilhado cada vez, ó. Cliquei e salvei. No programa aqui não mudou nada. Então, sempre que a gente precisa utilizar em vários lugares, isso é uma mão na roda. Aí ele imprimiu direitinho também. Então, para isso a gente pode utilizar métodos, né? Para fazer todas essas situações. Então, um exemplo de como usar um método aí nessas atividades que a gente está fazendo. Agora, o que vocês vão fazer? Ó? Agora a gente tem aqui a atividade 5, que essa atividade aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que porém para o cliente, ó. Então, na classe cliente criada anteriormente, ó, vocês vão criar um método chamado inicializa cliente, vão passar os 2 parâmetros ali, ó, um do tipo string para o nome e para o CPF, os dois do tipo string, né? E vão fazer com que o nome e o CPF recebam os valores desses 2 parâmetros, né? Depois, criar o método imprimir dados para imprimir naquele mesmo estilo. E aí vocês vão adequar, ó, lá de volta no programa, lá, ó, criar um objeto da classe cliente, inicializar os dados lá com o inicializa cliente e depois chamar o imprime dados. Então, da mesma forma que a gente fez com a agência, vocês vão fazer agora com o cliente. Então, vocês parem o vídeo agora, tentem realizar aí a atividade e depois que vocês terminarem, vocês voltem aqui para ver a resolução dessa atividade 5. Beleza, agora o que você fez, a gente vai fazer a correção então dessa atividade, né? Vamos lá, criar a mesma estrutura lá, ó, que a gente criou o agência, só que porém para o cliente, né? Precisamos criar aqui então inicializa cliente com 2 parâmetros, nome cliente, CPF cliente do tipo string. Então vamos lá, vou chamar aqui ó, o cliente, agora aqui a gente precisa criar um método, ó. Então public, void porque não vai retornar, né? Inicializa cliente, e aqui a gente vai passar os 2 valores, ó, nome cliente, vírgula, como string, pode usar aqui string minúsculo, não tem problema, string CPF cliente. Temos os 2 parâmetros, agora a gente vai pegar o nome, que é o do atributo aqui, igual a nome cliente. E depois a gente tem aqui ó, o CPF, que vai ser o CPF cliente aqui. Fizemos já o primeiro método, né? Agora precisamos fazer o segundo, que é o imprime dados e imprimir naquele mesmo estilo, ó. Eu vou aproveitar aqui na prova, que a gente tem um aqui que imprime o cliente, ó. Vou aproveitar esse cara aqui, vou copiar, vamos voltar lá no cliente e agora vamos criar o método, ó. Public void imprime dados. Não vai ter nada de parâmetro, né? Porém, ele vai imprimir esse dado aqui, ó. Agora aqui eu tiro o CLI, porque eu estou acessando direto pela classe, né? Vou salvar agora, já tem essa parte pronta também, né? Agora eu preciso criar lá um novo código, ó, para criar um novo objeto cliente, utilizando inicializa cliente e inicializa dados. Então vamos lá. Vou voltar aqui na programa agora, vou comentar esse código aqui. E agora aqui a gente vai colocar atividade 05, ó. Então vamos lá, cliente, vou chamar aqui ó, de cliente mesmo, pode ser, cliente.inicializa cliente, passando aqui que eu tenho que passar ó, o nó e tem que passar o CPF. Agora, Marciel, e vamos passar o CPF, ó, 999.999.999-99. Beleza, e agora eu vou chamar o cliente ponto imprimir dados. Aí, ó.
Beleza, vamos ver agora como é que ficou. Salvar, vamos rodar o nosso projeto e vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou, imprimiu já o Marcial com o CPF certinho. Ó. Então também utilizando agora métodos para fazer o procedimento, né? Beleza, agora vamos lá que nós temos mais uma atividade, né? Vamos abrir aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com conta. Ó. Vai ter o inicializa conta, são 5 parâmetros, né? Double, string, int, int, né? Saldo, conta, número conta, título conta, agência conta, banco conta. E depois eu imprime dados naquela mesma estrutura e daí fazer o código. Ó. Então vai ter o mesmo formato. Então vamos lá em conta. Primeiramente aqui criar um método. Então ele vai ser void inicializa conta, né? Agora aqui o double. A gente pode deixar o saldo por último, né? Vamos colocar aqui, ó, string, é para iniciar pelo qual? Vamos ver. Double string, é na mesma sequência. Então vamos lá. Double vai ser o que? Saldo conta. String aqui vai ser número conta. Depois string titular conta, depois int agência conta, depois int banco conta. Beleza, temos um atributo aí, os atributos que precisava. Agora, ó, ele já me deu a sugestão, ó, o saldo com o saldo conta, beleza. O número com o número conta, tá inteligentinho esse carinha aqui, ó, titular, agência, banco e deu. É isso aí os atributos. Ó. Então ele já me sugeriu e é bem assim que a gente vai fazer, né? Cada parâmetro desse vai para um atributo aqui do conta, né? Feita essa parte, agora eu preciso criar um método aqui de imprimir dados, ó, naquela mesma estrutura. Então, vamos vir aqui, ó, public void imprime dados, não vai ter parâmetro, né? E eu tenho que imprimir naquele formato. Então eu vou vir aqui no programa, ó, que a gente já tem um formatinho pronto aqui, ó. Vou copiar ele aqui, vou voltar lá para conta e vou colar aqui. E agora eu só vou ajustar, né? Eu não tenho conta ponto, ó, é só agência direto. Aqui o número, aqui o titular, aqui o conta e aqui o banco, ó. Salvar aqui, beleza? Feito. Agora vamos a adequar, né? A próxima parte aqui, que é o que? Criar um método lá para criar a nova conta, inicializar e eu imprimir dados. Então eu vou vir aqui no programa, vou comentar esse cara aqui, e aqui eu vou declarar, ó, conta, vou chamar aqui de conta mesmo, new conta. Agora eu vou chamar o conta.inicializa conta, e aqui eu vou passar os valores, ó, saldo da conta. Vou passar agora que aumentou, ó, 10 mil, cara. Vírgula. Agora eu tenho que passar aqui o número da conta. Ó. Então eu vou passar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dígito 9. Aí eu tenho que passar agora aqui o titular da conta. Ó. Então eu vou colocar aqui que é o Marcial. Depois eu tenho que passar a agência da conta. Vou colocar aqui a agência 17 aqui. E depois eu tenho que passar o banco. Vou colocar o 360 que é o do Nubank, ó. Beleza, já inicializei os valores passando os dados. Agora basta eu chamar o conta ponto imprime dados, ó. Beleza, feito. Vamos ver se funcionou agora. Tá aí. Inicializando aqui, ó, já rodou e imprimiu naquele formato que precisava, né? Então, através dos métodos, a gente fez o procedimento de alimentar os dados dos atributos e também criamos um método para imprimir naquela estrutura que a gente quer dos dados, né? Beleza, é isso aí. Bom, gente, nessa aula agora a gente vai ficando por aqui. É para fechar esse módulo 2 aí com a parte de fundamentos do C#. E a próxima aula a gente já vai entrar no módulo 3, que é a parte de banco de dados. Então, até lá. Um abraço. Feita então a atividade, né? Vamos dar sequência aqui. Vocês podem perguntar o seguinte, mas e agora os métodos, né? Agora a gente vai trabalhar com os métodos dentro das nossas classes, né?
Então aqui agora vamos ver as atividades aí para os métodos. Essa aqui eu vou fazer com vocês, as outras vocês tentem fazer naquele mesmo esquema, né? Então vamos lá. Métodos de classe, ó, na agência, ó. Na classe agência, criada no exercício anterior, faça as alterações conforme as instruções abaixo, ó. Crie um método chamado inicializa agência, que receba dois parâmetros do tipo string e int, de nome número agência e banco agência. Faça com que o número e o banco da agência recebam os valores desses dois parâmetros. Este método não deve retornar valor, apenas inicializar os valores dos atributos da agência. Ou seja, tem que criar um método como se fosse um procedimento, que eu vou passar dois valores e a gente vai passar esses valores para os atributos da agência, né? Depois, crie um método chamado imprime dados, que imprime os atributos da agência. Este método não deve retornar valor, apenas imprimir os dados na tela. A impressão deverá sair como exemplo abaixo. A ideia é o quê? Em vez de a gente passar valor de atributo por atributo e fazer as impressões diretamente lá na no nosso método main, a gente cria métodos dentro da classe para a gente passar esses valores e também para fazer a impressão. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Daí aqui, ó, cria um novo código para execução das instruções abaixo. Ó, cria um objeto da classe agência, utilizando o método inicializa agência da classe agência, passa os valores para a inicialização dos atributos, e utilizando o método imprimir dados da agência, imprime os dados na tela. Então é isso que a gente vai montar agora, né? Então a gente precisa fazer primeiramente esse método aqui do inicializa agência, né? Então vamos lá, ó. Temos aqui, vamos abrir aqui o agência, né? Temos aqui os nossos atributos, agora a gente precisa criar os métodos, né? Eles vão ser público, né? Eu falei para vocês, não se preocupe agora nesse momento, utilizem sempre como público. Ele não vai retornar valor, então a gente viu que quando não retorna valor, ele é um procedimento e vai a palavrinha void, ó, que diferencia de uma função. Então esse método não vai retornar valor, por isso vai ter a palavrinha void. O nome do método, ele está aqui, né? Inicializa agência, ó. Vou até copiar aqui, colar aqui. Vamos inicializar ele. E ele vai precisar ter dois parâmetros aqui. Então é aqui onde a gente declara os parâmetros, né? Igual a gente viu lá aquela vez com a calculadora, né? Ó, número agência e banco agência, né? Do tipo, ó, string inteiro. Então vamos lá. Aqui vai ter um do tipo string, que vai ser número agência. E aqui vai ser um int, que vai ser banco agência. Beleza? Colocamos os parâmetros. E agora o que precisa fazer? Faça com que o número e o banco da agência recebam os valores desses dois parâmetros, né? Ou seja, quem? O número e o banco, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, o número vai receber número agência, beleza, e o banco vai receber, até já está sugerindo, ó lá, o banco agência, olha só. Então a gente criou um método para poder passar valores para esses atributos aqui. Assim, a gente não precisa acessar diretamente os atributos, a gente pode fazer através desse método. Essa é a ideia de utilizar aqui. Então, eu chamo esse cara, eu já consigo passar valores para eles. Vocês vão ver que até o nosso código vai ficar bem mais enxuto lá. Beleza, feito isso daí, agora o que a gente precisa fazer mais? Cria um método chamado imprime dados, que imprime os atributos da agência, não deve retornar valor, apenas imprimir na tela, nesse mesmo estilo aqui, ó. Então, o nome é imprime dados, né? Então vamos lá, vamos criar mais um método, ó. Ele vai ser public, ele não vai retornar valor, então vai ser void. O nome dele vai ser imprime dados. Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Simplesmente ele vai ter que fazer o quê? Imprimir os dados aqui dos atributos, ó, do número e do banco, né? Aqui na classe program, a gente até já estava fazendo a impressão desse agência aí, né? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, agência e banco, a gente tem a estrutura. Eu vou copiar daqui e agora a gente vai passar para cá, né? Só que agora eu não tenho agência, ó. Eu não preciso chamar o valor do meu objeto. Por quê? Eu estou dentro da minha própria classe, então basta eu chamar o nome do atributo que eu quero informar aqui dentro, ó. E daí ele vai ter essa opção que ele vai imprimir nesse estilo. Ele vai pegar o valor que vai conter no número e no banco que tiver corrente, quando eu chamar esse método, né? Beleza, ó, feito os dois. Agora, o que a gente precisa fazer, ó? Cria um novo código para execução. Cria um objeto da classe agência. Utilizando o método inicializa agência, a gente vai passar a inicialização dos valores e depois chamar o método imprimir dados.
E olha só como ficou meio mais tranquilo, ó. Vou usar o programa agora aqui, ó. Aqui a gente tem atividade 3, vou comentar ele aqui, né? E vamos criar aqui, ó, agência, aliás, até colocar atividade 04, ó, agência, vou chamar aqui de agência mesmo, inicializamos a agência. Agora, em vez de eu pegar e vir aqui e ficar chamando os dados, né, para passar os atributos, o que eu posso chamar, ó, o agência, ponto. Olha só o que ele me aparece, além dos atributos tudo, olha, aparece o inicializa agenda aqui, tá vendo, ó? Então eu vou passar. E agora aqui o que eu preciso, ó? Ele já me indica, ó, preciso passar um número da agência, preciso passar um banco, um valor string e um inteiro. Então aqui eu vou passar o número da agência. Vamos passar aqui 0, 1, 2, 3, 4, dígito 7, né? E eu tenho que passar o banco, né? Vou passar aqui que é o 360, que é o da Nubank, ó. Beleza, olha só. Ele, através do método, ele já vai inicializar valores ali para a agência. E para mim imprimir os dados, não preciso fazer o igual eu estava montando aqui, ó, para fazer a chamada, estruturar de volta. A estrutura eu já tenho pronta. Então basta eu chamar o agência.imprime dados, ó. Olha só. Então agora, se eu mandar executar, vamos ver como é que ficou isso aí. Vou mandar executar nessa atividade 4, utilizando métodos agora, ó. Olha lá, já imprimiu a agência, ó, 01, 2, 3, 4, dígito 7 e o banco 360, daquele mesmo formato que a gente precisa. Ah, da onde que veio esses dados aqui? Lá no imprime dados, né? O imprime dados, ele vai pegar o valor que tiver corrente no número e do banco, né? Se cada vez que eu chamo, ele vai pegar os valores que tiverem. Como aqui a gente inicializou os dados aqui, ele veio aqui, entrou no método, pegou os valores que estavam e armazenou em número e banco. E depois quando a gente chamou imprime dados, ele imprimiu isso ali, ó. Se a gente chamar o imprime dados antes, ó, vamos chamar aqui, ó, a gente chamou o imprime dados, daí ele vai inicializar e depois ele vai imprimir os dados de volta. Antes a gente só tinha o objeto criado, ó, a agência é nulo e o banco é 0. Por que o banco é 0? Porque é inteiro. Inteiro, quando a gente não informa valor, automaticamente ele pega 0. E o string ele pega nulo, vazio. Então ele estava vazio. Depois ele já imprimiu o dado. Por quê? Porque aqui a gente chamou inicializa agenda, onde a gente passou os valores e cada atributo lá da agência pegou um valor. E aí ele imprimiu aqui, ó, certinho como deveria de ser. Tá? Vou até comentar aqui agora, só para vocês notarem aí o exemplo e vendo como é o funcionamento. Então, em vez de a gente chamar diretamente os dados da agência, a gente fez uma forma de inicialização e imprimir dados. Ah, o que seria bom, às vezes, esse inicializa agenda aqui. Se eu até pressionar Ctrl e vir aqui em cima, ó, deixar pressionado o Ctrl e com o botão esquerdo, a gente acessa diretamente o método inicializa agenda, né? Então, o que funciona aqui? Para que a ideia, de repente, de ter um método desse? Pode ser que a gente queira validar a agência ou validar o banco aqui, nesse momento, antes de passar dados diretamente para os atributos, né? E aí a gente chama o inicializa agenda. Então, diz, a agência precisa ter o dígito, você não informou o dígito. Ah, o banco não pode ser menor do que 0, tem que ser acima, para ter um número certo de banco. Então, você pode querer fazer uma validação aqui dentro, né? Que se você estiver acessando diretamente o objeto aqui, ó, agência, e passar o valor direto aqui para o cara, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer validação nenhuma. Assim eu obrigo para que haja uma validação caso eu queira fazer. Então, para isso que servem os métodos, para facilitar a vida. E também para economizar a linha de código, né? Então, sempre que eu quero imprimir os dados da agência, eu não preciso ficar chamando lá o agência.tal para imprimir, né? Eu tenho agora o imprime dados. Ah, quero mudar a forma como imprime a agência? Beleza, eu vou lá na agência, venho aqui e mudo. Ah, eu quero mais um pontilhado aqui no final, né? Quero mais um pontilhado no início também, ó. Beleza. Executando agora, note que a gente não mexeu nada lá no programa e ele já se adequou conforme precisava. Ou seja, eu não preciso ficar copiando e colando aqui, ó, toda vez a estrutura para imprimir o dado, né? Eu já tenho um método pronto e nesse método tem impressão. Se eu precisar alterar, eu vou lá nesse método e altero, ó. Ah, eu não quero mais 2 pontilhados, eu quero só uma linha de pontilhado cada vez, ó.
cliquei e salvei. No programa aqui não mudou nada. Então sempre que a gente precisa utilizar em vários lugares, isso é uma mão na roda. Aí ele imprimiu direitinho também. Então para isso a gente pode utilizar métodos, né? Para fazer todas essas situações. Então um exemplo de como usar um método aí nessas atividades que a gente está fazendo. Agora, o que vocês vão fazer? Ó? Agora a gente tem aqui a atividade 5, que essa atividade aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que porém para o cliente. Ó. Então, na classe cliente criada anteriormente, ó, vocês vão criar um método chamado inicializa cliente, vão passar os dois parâmetros ali, ó, do tipo string para o nome e para o CPF, os dois do tipo string, né? E vão fazer com que o nome e o CPF recebam os valores desses dois parâmetros, né? Depois, criar o método imprimir dados para imprimir naquele mesmo estilo. E aí vocês vão adequar, ó, lá de volta no programa, lá, ó, criar um objeto da classe cliente, inicializar os dados lá com o inicializa cliente e depois chamar o imprime dados. Então, da mesma forma que a gente fez com a agência, vocês vão fazer agora com o cliente. Então, vocês parem o vídeo agora, tentem realizar aí a atividade e depois que vocês terminarem, vocês voltem aqui para ver a resolução dessa atividade 5. Beleza, agora o que você fez, a gente vai fazer a correção então dessa atividade, né? Vamos lá, criar a mesma estrutura lá, ó, que a gente criou o agência, só que porém para o cliente, né? Precisamos criar aqui então inicializa cliente com dois parâmetros, nome cliente, CPF cliente do tipo string. Então vamos lá, vou chamar aqui ó, o cliente, agora aqui a gente precisa criar um método, ó. Então public, void porque não vai retornar, né? Inicializa cliente, e aqui a gente vai passar os dois valores, ó, nome cliente, vírgula, como string, pode usar aqui string minúsculo, não tem problema, string CPF cliente. Temos os dois parâmetros, agora a gente vai pegar o nome, que é o do atributo aqui, igual a nome cliente. E depois a gente tem aqui ó, o CPF, que vai ser o CPF cliente aqui. Fizemos já o primeiro método, né? Agora precisamos fazer o segundo, que é o imprime dados e imprimir naquele mesmo estilo, ó. Eu vou aproveitar aqui na prova, que a gente tem um aqui que imprime o cliente, ó. Vou aproveitar esse cara aqui, vou copiar, vamos voltar lá no cliente e agora vamos criar o método, ó. Public void imprime dados. Não vai ter nada de parâmetro, né? Porém, ele vai imprimir esse dado aqui, ó. Agora aqui eu tiro o CLI, que eu estou acessando direto pela classe, né? Vou salvar agora, já tem essa parte pronta também, né? Agora eu preciso criar lá um novo código, ó, para criar um novo objeto cliente, utilizando inicializa cliente e inicializa dados. Então vamos lá. Vou voltar aqui na programa agora, vou comentar esse código aqui. E agora aqui a gente vai colocar atividade 05, ó. Então vamos lá, cliente, vou chamar aqui ó, de cliente mesmo, pode ser, cliente.inicializa cliente, passando aqui que eu tenho que passar ó, o nó e tem que passar o CPF. Marciel, e vamos passar o CPF, ó, 999.999.999-99. Beleza. E agora eu vou chamar o cliente ponto imprime dados. Aí, ó. Beleza. Vamos ver agora como é que ficou. Salvar, vamos rodar o nosso projeto e vamos ver se ele vai funcionar. Ó. Funcionou. Imprimiu já o Marcial com o CPF certinho, ó. Então, também utilizando agora métodos para fazer o procedimento, né? Beleza. Agora, vamos lá que nós temos mais uma atividade, né? Vamos abrir aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com conta, ó. Vai ter o inicializa conta, são 5 parâmetros, né? Double, string, int, int, né? Saldo, conta, número conta, título conta, agência conta, banco conta. E depois eu imprime dados naquela mesma estrutura e daí fazer o código, ó. Então vai ter o mesmo formato. Então vamos lá em conta. Primeiramente aqui criar um método. Então ele vai ser void inicializa conta, né? Agora aqui o double, a gente pode deixar o saldo por último, né? Vamos colocar aqui, ó, string, é para iniciar pelo qual, vamos ver. Double string, é na mesma sequência.
Então vamos lá. Double vai ser o que? Saldo conta. String aqui vai ser número conta. Depois string titular conta. Depois int agência conta. Depois int banco conta. Beleza, temos um atributo aí, os atributos que precisava. Agora, ó, ele já me deu a sugestão, ó, o saldo com o saldo conta, beleza. O número com o número conta, tá inteligentinho esse carinha aqui, ó, titular, agência, banco e deu. É isso aí os atributos, ó. Então ele já me sugeriu e é bem assim que a gente vai fazer, né? Cada parâmetro desse vai para um atributo aqui do conta, né? Feita essa parte, agora eu preciso criar um método aqui de imprimir dados, ó, naquela mesma estrutura. Então, vamos vir aqui, ó, public void imprime dados, não vai ter parâmetro, né? E eu tenho que imprimir naquele formato. Então, eu vou vir aqui no programa, ó, que a gente já tem um formatinho pronto aqui, ó. Vou copiar ele aqui, vou voltar lá para a conta e vou colar aqui. E agora eu só vou ajustar, né? Eu não tenho conta ponto, ó, é só agência direto. Aqui o número, aqui o titular, aqui o conta e aqui o banco. Ó. Salvar aqui, beleza? Feito. Agora vamos a adequar, né? A próxima parte aqui, que é o que? Criar um método lá para criar a nova conta, inicializar e eu imprimir dados. Então vou vir aqui no programa, vou comentar esse cara aqui. E aqui eu vou declarar, ó, conta, vou chamar aqui de conta mesmo, new conta. Agora eu vou chamar o conta.inicializa conta e aqui eu vou passar os valores, ó, saldo da conta. Vou passar agora que aumentou, ó, 10 mil, cara. Vírgula, agora eu tenho que passar aqui o número da conta, ó. Então eu vou passar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dígito 9. Aí eu tenho que passar agora aqui o titular da conta, ó. Então, vou colocar aqui que é o Marcial. Depois, eu tenho que passar a agência da conta. Vou colocar aqui a agência 17 aqui. E depois, eu tenho que passar o banco. Vou colocar o 360, que é o do Nubank. Ó. Beleza, ó. Já inicializei os valores passando os dados. Agora, basta eu chamar o conta, ponto, imprime dados. Ó. Beleza, ó. Feito. Vamos ver se funcionou agora. Tá aí. Inicializando aqui, ó, já rodou e imprimiu naquele formato que precisava, né? Então, através dos métodos, a gente fez o procedimento de alimentar os dados dos atributos e também criamos um método para imprimir naquela estrutura que a gente quer dos dados, né? Beleza, é isso aí. Bom, gente, nessa aula agora a gente vai ficando por aqui. É para fechar esse módulo 2 aí com a parte de fundamentos do C#. E a próxima aula a gente já vai entrar no módulo 3, que é a parte de banco de dados. Então, até lá. Um abraço.